Seguinte, turma, finalmente perdemos aquele range que estávamos consolidando aqui desde o dia 15, né? Quantos dias passamos aqui? Praticamente 9 dias, né? Isso aqui é algo que a gente estava aguardando há uns bons dias já, para quem está na Tradeiro sabe que a gente já estava em shorts há um bom tempo, tá? Brincamos bastante dentro desse range aqui, operando as rotações que o preço estava fazendo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês. Isso aqui é um assunto que a gente já tocou aqui a respeito dentro das nossas lives aqui no YouTube, e eu vou falar novamente, tá? Isso aqui é uma forma que a gente visualiza o mercado que se chama TPO, tá? Tempo, preço, oportunidade. E, basicamente, a gente consegue visualizar pontos de reação no gráfico em que nós sabemos em que o preço ele pode acabar fazendo algum tipo de reversão. Então, nós utilizamos o TPO aliado ao Order Flow, que é justamente essa análise que nós fazemos aqui dentro do ExoCharts, o que é que está acontecendo, quem é que está empurrando o preço, de que forma é que a gente pode aguardar algum tipo de reação, como, por exemplo, esse fundo que foi formado aqui hoje mais cedo, que deu um belo de um scalp. Pô, grande variação do preço aqui, hein? 2,3%, de hoje um pouco mais cedo até agora. Isso tudo visualizando alguns aspectos que a gente acaba conversando bastante lá dentro da nossa comunidade no Discord, tá? Então, voltando um pouco aqui para o TPO, durante esse range que nós tivemos, conseguimos fazer diversos trades todas as vezes que o preço estava chegando próximo de uma zona que a gente chama de premium, que é o que você consegue até visualizar ali dentro do TradingView, porém, lembre-se que aquilo ali é volume e aqui a gente está focando em tempo. Apesar de também termos o Volume Profile aqui do lado, saibam que todas as vezes que o preço ele está acumulando, está lateralizando, ou seja, o preço está range bound, todas as vezes que o preço vai acima do VAR, você tem o que chamamos de premium, tá? Para que você faça possivelmente uma venda do ativo que você está visualizando. Lembrando, não é com o mercado em tendência, é quando o mercado está lateral. Assim como quando fomos às regiões inferiores, ou seja, abaixo do VAL, nós temos um preço em desconto. Então, todas essas rotações que o preço acabou fazendo aqui, 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 6 toques, foram oportunidades de fazer longs, fazer shorts e operar um range de uma forma muito simples, muito objetiva e que funciona constantemente. Principalmente todas as vezes que você chega próximo a um fundo e você consegue encontrar fundos que são convincentes, tá? Então você tem um mapa do mercado em que você consegue visualizar exatamente quais são as regiões que você acha que faz sentido longar, que faz sentido shortar, e aqui você consegue visualizar ao vivo, em real time. Nós utilizamos a Bybit para fazer análise do order flow, que nós acreditamos, e não apenas acreditamos, nós sabemos que, de fato, é a corretora mais confiável para que você possa analisar esses dados, tá? É tudo realmente passado em real time e tudo mais. Então, todas as vezes que você vê esse tipo de coisa aqui acontecendo, a gente tem um interesse muito grande em entrar dentro dessa operação, tá? Então, basicamente, finalmente, acabamos de sair de dentro do equilíbrio, tá? Por que é que eu falo equilíbrio? Porque quando o preço está lateral, a gente tem um equilíbrio entre os compradores e os vendedores. Quando nós estamos em desequilíbrio, ou seja, out of balance, e o preço está andando com imbalances em desequilíbrio, a gente basicamente está perdendo um range anterior e a gente está indo para uma outra área em que o preço pode sustentar. Qual é uma dessas áreas que faz sentido que o preço acabe se sustentando? Se você alia Fibonacci com um range anterior que nós conseguimos, tínhamos um range, recuamos, fomos acima. Qual é o próximo ponto de suporte que nós teremos mais relevante para o preço? Nós confiamos muito em 618 e nós temos aqui ainda de brinde o POC desse range anterior. Então, vê como isso daqui é poderoso, tá? Vê como isso é poderoso. Você utiliza Fibonacci junto a áreas de valor, a pontos de reação, as regiões em que a gente tem um grande volume aqui presente no gráfico. E o que é que acontece? Reação de preço. Isso daqui é uma reação que vai sustentar e vai nos fazer voltar para ganhar esse topo? Eu acredito por hora que não, porém é possível, tá? É possível. Então, lembrem-se, tudo se inicia em tempos gráficos menores, uma reação de curto prazo, ela se inicia em tempos gráficos menores, e é assim que a gente vai operando o mercado. Então, o que é que eu fiz aqui?
Eu já tenho um short que está em cima dessa região, estava por volta dos 25.100. Eu shortei o topo do mercado, mostrei para vocês aqui no YouTube. Uma das últimas videoanálises que eu fiz quando o mercado testou essa região, eu até peguei o print da operação que estava formada e coloquei aqui dentro do gráfico. Shortamos aqui, fomos lá embaixo, abrimos longs, realizamos lucro, aumentamos o nosso short, aonde? Mostrei para vocês 618. Se eu puxo até esse fundo aqui que havia sido formado, vocês vão ver que, de novo, fizemos uma rotação de preço, porém, dessa vez testamos 618 novamente, junto ao POC desse range. O que é que o preço faz? Abaixo, novamente. Tá? Então, aumentei esses meus shorts, então eu estou posicionado em short dessa região, em específico, por volta dos 24.480, e estou em long por volta dos 22.930, 22.950. Qual dos dois lados é que eu vou segurar? O lado que o preço acabar rompendo. Eu não preciso simplesmente apostar para um lado do mercado, eu posso tranquilamente estar sempre operando em hedge mode. Tá? É uma região que faz sentido que o preço pode fazer um pullback e chegando aqui em cima, possivelmente, eu vou realizar parte de lucro desse long, mas eu não vou fechar essa posição. Se me estopar aqui, beleza, eu vou estar muito feliz. Eu até prefiro que esse seja o cenário que aconteça, porque o mercado, nós da Traders queremos muito que ele faça um pullback daqueles, tá? Para que canse todo mundo, chegue aqui, todo mundo esteja falando que o bull market acabou e que vamos de novo a zero. E quando chega nessa situação e o preço começa a perder volume, a gente começa a ver isso daqui acontecendo próximo de uma zona de suporte majoritário, seja aqui no meio, próximo de uma 618 majoritária traçada desse fundo, ou seja, de fato, caso a gente venha testar aqui por volta desse range inferior. Todo mundo aqui vai pensar que o Bitcoin acabou e nós iremos, com certeza, comprar bastante. Ainda falta muito para que isso aconteça e não acontece tão rápido dessa forma. Isso aqui demoraria diversos dias para que pudesse acontecer, tá? Mas assim, quando chega em uma região que faz sentido que você compre, você no mínimo faz um hedge daquelas tuas posições que são as tuas posições majoritárias, e que se o preço perde essa região, você stop, você vai ficar de olho para onde? Eu tenho uma região aqui que eu particularmente estou bem de olho. Esse pequeno range que nós acumulamos aqui anterior ao impulso, pode ser que dentro dessa região, a partir daqui de cima, nós temos até um pequeno order block aqui por volta dos 22.100. Então, dos 22.100 aos 21.525, isso aqui é uma possível zona de reação, caso o preço acabe não sustentando aqui. Vejam que aqui, em toda essa região aqui da esquerda, vocês vão ver que isso aqui é pura ineficiência. Não tem por que o mercado acabar segurando nessas regiões, tanto que a gente acelerou bastante a partir do momento que a gente acabou perdendo aqueles fundos. Por quê? Porque não existia volume aqui. E onde é que a gente acaba segurando? No primeiro nódulo de volume que o preço encontra. Candles de quebra, chamamos lá na Traders, quando nós rompemos e deixamos esses candles que não são candles que atrapalham uma determinada estrutura, mas são candles de rompimento. Né? Você rompe o nível, aqueles topos anteriores ao rompimento, eles são pontos de reação do preço. Aliados ao quê? Volume, um nódulo de tempo e um nódulo de volume. O que é que o preço faz? Testa essa região e começa uma pequena reação. Então, é como eu falei, não necessariamente o preço precisa reverter daqui, eu até prefiro que ele vá bem mais abaixo, tá? O que a gente realmente está de olho, eu particularmente realmente estou de olho, é basicamente essa região aqui inferior. Vou fazer um perfil aglomerado dessa região e vocês vão ver que basicamente esse POC estaria por volta dos 21.797. Então isso daqui é uma das regiões que eu acho mais interessante, tá? A nível macro, galera, eu e o Chaka, a gente concorda bastante com relação a essa questão aqui. O ponto mais importante que o preço precisa, de fato, perder para que a gente crave que possivelmente teremos uma correção mais considerável do preço, vai ser apenas aqui os 21.338. Se a gente perde isso daqui, a gente vai estar perdendo um fundo anterior majoritário ao último topo que foi formado no mercado. E aí, todos os pullbacks que o preço fizer aqui devem ser oportunidades de short até que a gente tenha, de fato, uma estrutura em que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ondas, 1, 2, 3, B, 1, 2, 3, 4, 5 ondas para formar aqui possivelmente um C. Pode ser que a correção não seja exatamente essa. Existem possibilidades bem bearish de tudo isso daqui ter sido apenas um padrão corretivo, inclusive parece muito, não é, Chaco? Com relação a esse local aqui que nós paramos, assim como parece muito com a onda de impulso, que pode simplesmente ser, de fato, a reversão do mercado para uma continuação. Eu prefiro hoje acreditar nessa possibilidade aqui, que possivelmente nós iremos
caso a gente acabe perdendo essa região aqui dos 21.400, a gente pode acabar encontrando um fundo dentro de uma dessas regiões aqui mais abaixo. Isso aqui pode levar um certo tempo, algumas semanas, alguns meses, até que o mercado acabe revertendo. Mas lembrem-se que existe, o Chaka até já passou essa possibilidade da gente ter feito apenas o início de um padrão corretivo, né, o que poderia nos levar aqui a níveis abaixo desse fundo. Mas isso daí é um papo que a gente vai ter no decorrer dos próximos meses, não tem nada que me fale para eu ficar preocupado com relação a isso aqui de imediato. O que eu sei é que o preço tem diversos pontos em que nós teremos reações consideráveis, sejam candles importantes, estruturais, sejam pontos de volume, sejam naked pox, e dessa forma é que a gente vai tradando dia após dia, level by level. Essa daí é a minha visão com relação ao BTC.